Então vamos lá. Até agora, né, a gente estava falando mais sobre essa parte inicial, uma apresentação um pouco sobre mim, sobre os meus projetos, que eu também tenho de informática, e nós vamos agora, de fato, iniciar a nossa aula, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui agora também tem na apostila de vocês, tá, pessoal? Que é sobre o último edital da nossa VUNESP, né? Da banca VUNESP, que foi a responsável aí pelo último edital da Polícia Civil do Ceará. Só um instante. Só dar uma olhada aqui no meu retorno. Show de bola. Eu acredito que neste exato momento todos estejam vendo minha tela. Se estiver vendo, levanta a mão aí, tá, pessoal? Beleza. Show. Tranquilo? Pode baixar? Pode baixar a mão? Valeu. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos dar início aí à nossa aula, tá? Estou compartilhando com vocês aí a minha tela e nós vamos analisar o nosso último edital. Vamos lá. Vamos focar aí, pessoal, na primeira parte, onde ele fala o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Primeira parte aqui, onde ele fala, é sobre o último edital da Polícia Civil do Ceará. Beleza, professor. Então vamos lá. O que é que caiu? Sistema operacional. E aí ele me trouxe dois. O sistema Windows, e aí ele não falou a versão, né, para nós, e o sistema Linux, onde também ele não falou a versão para nós, tá? O que é que eu já tiro aqui de cara desse sistema operacional Windows, galera? Presta atenção, tá? De cara do sistema operacional Windows, você não vai, ó, presta atenção, você não vai estudar Windows XP, Windows 7. Por quê, professor? Porque o Windows XP, o Windows 7, eles não têm mais atualização, eles não têm mais suporte da Microsoft. Então, pouco provável uma banca está cobrando isso. E tá, professor, então o que é que eu vou estudar? Pronto, ó, você vai estudar o 8, o 8.1, que é a atualização, e o último, que é o Windows 10. Tá? Sendo esse daqui, do Windows 10, a versão que mais cai dentro dos concursos públicos, tá certo? Porém, eles gostam de fazer comparações com o sistema operacional, o 8.1 e o 8. Gostam de fazer comparações, como, por exemplo, professor, por exemplo, tá? Por exemplo, é uma tal de Cortana, né? A tal da Cortana. Que é isso, professor? Cortana é uma assistente virtual do sistema operacional Windows, que ela foi adicionada no sistema operacional Windows 10. Então, a partir do Windows 10, pessoal, você já adiciona essa informação, que a Cortana, um assistente virtual da Microsoft, foi adicionado. Tem aqui duas pessoas com a mão levantada, não sei se levantaram agora. É o Fábio e o Adailton. Vocês podem baixar ou tem alguma dúvida? Você que sabe, irmão. Se você quiser falar, é só ligar o áudio aí. Tranquilo. Então, nós temos aí o sistema operacional Windows. Windows 8, 8.1 e o 10, tá? A partir de agora, vocês vão estudar esses sistemas operacionais, tá bom? Então, na questão aí, pode cair coisas sobre o sistema operacional Windows 7. Pode, tranquilo, professor. Mas, a partir de agora, estude 8, 8.1 e 10, que é, muito provavelmente é o que vai cair na sua prova. Professor, em outros concursos, está caindo muito sistema operacional? Tá. Inclusive, os sistemas operacionais, ele representa basicamente aí 30 a 35% das questões, a maioria das vezes que cai dentro dos concursos, tá? Então, é muito importante a gente estar estudando os sistemas operacionais. Linux. Beleza, Linux é outro sistema operacional. Existe o Windows e existe o Linux. O Windows, ele faz parte da Microsoft. O sistema operacional Windows, ele possui todos os direitos reservados. E aí nós chamamos até de copyright. Ele tem um copyright. O que é copyright? Tem todos os direitos reservados. Não dá para você modificar, não dá para você chegar, eu mesmo posso vender para os outros, não dá para você fazer isso, tá? Então, o sistema operacional ele possui um copyright, diferente do sistema operacional Linux, pessoal.
O sistema operacional Linux, ele é um sistema de software livre, tá? Onde eu posso, se quiser vender, se quiser modificar, não tem problema nenhum. Dá para fazer tudo isso no sistema operacional Linux, tá? Por que, pessoal, que dá para fazer tudo isso? O sistema operacional Linux, diferente do sistema operacional Windows, ele é um copyleft, tá? Copyleft, copyright, eu não posso, tem todos os direitos reservados. Já o copyleft eu tenho, todos os direitos são livres, sendo que a única coisa que eles pedem que aconteça no copyleft, ou seja, no sistema operacional Linux, é que o código-fonte seja liberado. E o que é que seria esse código-fonte, professor? O código-fonte seria, basicamente, tá, pessoal, a forma de como é que o programa é feito. Então, o copyleft é dado para você para que seja uma forma de como é feito esse programa, como é que ele foi feito, como é que ele foi realizado esse programa, tudo bem? Então, o copyleft é isso. O copyleft eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que disponibilizar como esse programa foi feito, tá? Então, é chamado de código-fonte. Código-fonte é como foi feita a programação em cima desse programa. Então, neste caso, o Linux ele é um copyleft, tá certo, pessoal? Então, basicamente, a gente já aprende aqui muita coisa sobre essas informações em cima dos sistemas operacionais. Aqui, alguém tem alguma dúvida, galera? Se você tiver alguma dúvida, pode falar aí, tá, pessoal? Só levanta a mão, então liga o microfone, fala aí, pode mandar pergunta, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. E aí, o que é que a banca pediu dentro dos sistemas Windows e Linux? Bom, vamos lá. Ele pediu para mim, professor, deixa eu só colocar aqui marcador, pronto. Conceitos de pastas, tá? Então, ele foi lá e me pediu sobre os conceitos de pasta. Tá, os conceitos de pasta, pessoal, conceitos de pasta. O que é que cai sobre os conceitos de pasta? Basicamente, galera, você vai ter que entender como é que eu crio uma pasta, certo? Como é que eu apago uma pasta? Quando eu apago essa pasta, vai para onde? Tá certo? É possível criar pasta com o mesmo nome no mesmo local? Isso é possível? E em qual sistema operacional isso é possível? No Windows, no Linux, certo? Então, é entender mais sobre essa parte de pastas, de criação, remoção, renomear pastas. E aqui ele pode cobrar também sobre teclas de atalho, de como criar uma pasta, de como também renomear uma pasta. É possível também, por exemplo, colocar uma pasta em oculto? Sim, não. Então, é mais ou menos esses conceitos de pastas. Diretórios, né? Diretórios. Agora o outro aqui, diretórios. O que é um diretório? Né? Como é que funciona esse diretório? Então, o que é uma pasta raiz? O que é um diretório raiz no Windows? Como é que é esse diretório raiz no Windows? Como é que é esse diretório raiz no Linux, tá certo? Então, nós temos aí, pessoal, a forma de como é feito esses diretórios, tá? A forma de como é feito esses diretórios, como que ele acontece no Windows e como que ele acontece no Linux. Por exemplo, se eu tiver aqui uma barra, certo? Ele vai entrar para onde? Mas se eu tiver uma barra de um jeito, por exemplo, ó, se a minha barra tiver assim, deixa eu só diminuir aqui se a minha barra tiver assim, é de qual sistema operacional? E se minha barra tiver assim, é de qual sistema operacional? É do Linux, é do Windows, tá? Então eu tenho uma forma que tem uma barra e a contrabarra. Aí, como é que isso vai aparecer na minha prova? Nós vamos estar estudando sobre essa parte de diretórios também, tá, pessoal? Arquivos e atalho. Arquivos e atalho, pessoal, basicamente aqui, quando ele fala arquivos e atalhos, ele fala o que é que identifica aquilo como um arquivo de música, o que é que identifica aquilo como um arquivo de imagem, o que é que identifica aquilo como um arquivo de texto, de planilha, de apresentação de slide, tá certo? Como, por exemplo, ó, vocês já conhecem provavelmente, né, uma extensão chamada MP3, certo? Então, se vier uma questão perguntando, a extensão .mp3 é um arquivo que irá abrir dentro do programa do Word. Hã? Dentro do programa do Word? A extensão MP3 vai abrir no programa do Word? Não tem lógica, galera. Né? Não tem lógica. O programa padrão para abrir essa extensão .mp3 é no programa Windows Media Player.
tá certo? Que é um programa reprodutor de áudio e vídeo da Microsoft. Olha que interessante. Olha aí. Ah, pessoal, isso aí está dentro de arquivos. Dentro de arquivos. Por exemplo, eu tenho uma extensão .mp4. A extensão .mp4 vai abrir dentro do programa Excel? Não, também pode ser aberto no Windows Media Player, né? Aí vem aqui outra extensão, ó. Por exemplo, tá? A extensão .xlsx. A extensão XLSX, ela vai ser aberta no programa Word? Não, né, galera? A extensão XLSX vai ser aberta no programa Excel da versão 2007 ou superior, tá certo? Pode falar, Fernando. Professor, extensão é a mesma coisa que plugins? São as mesmas coisas? É a mesma coisa? Neste caso aqui não, viu, Fernando? As Não, extensões né? é a mesma coisa de plugins se a gente tiver lá nos navegadores, beleza? Isso, certo. Lá nos Beleza. navegadores, sim, a gente pode considerar plugins, extensões, tem outro nome também agora que eu não estou recordando, mas tem outro nome também que eles chamam, tá? Mas complementos, pronto, lembrei, complementos, extensões e plugins. Todos esses Show. três aqui, quando estiver falando de navegador, ok, é a mesma coisa. Neste caso aqui, que a gente quando fala de arquivos, a gente está falando de extensões, como é que aquele arquivo é identificado, tá certo? Por isso que aparece um ícone. Quando você tem ali um áudio, você já vê um ícone de um áudio, de uma MP3, né? Quando vem ali um ícone de .docx, por exemplo, já é uma extensão do Word. Aí você já vê um ícone do Word. Como é que o sistema sabe que ali é um arquivo do Word para aparecer já o ícone? Por conta de quê? Das extensões, que é como o sistema operacional Windows reconhece aquele tipo de arquivo, através das extensões de arquivos, tá? E quando aqui a banca pediu arquivos e atalhos, basicamente é você entender como que é identificado aquele arquivo e onde vai abrir aquele arquivo. É por isso que o Windows já sabe isso facilmente. Por exemplo, quando ele pega aqui uma extensão .html, extensão.html, ou também pode ser a extensão .htm. A extensão .html ou HTM, eles são abertos aonde? Nos navegadores, por padrão nos navegadores. Mas eu posso editar um HTML no Word? Posso. Eu posso editar até num bloco de notas, imagina no Word, né? Para quem não sabe, tá, pessoal? Pode falar. Pode falar, Fernando. É quando a gente salva a página, né, da web, ela vai em HTML, né? Boa, 06. Isso aí mesmo. É isso aí, cara. Você vai salvar uma página, ela pode vir tanto em HTML, como ela também pode vir em HTM. Porque se você salvar a página da web completa, ela vem em HTM, porque vai vir imagens por baixo. Ela cria uma pasta com todas as imagens, o texto, tudo dentro de uma coisa só. Por isso que a gente chama de HTM ou HTML. Beleza? São páginas da Beleza. internet. Muito massa, cara. Massa, aí mesmo. E aí o que acontece? Ele também cobra sobre a área de trabalho do sistema operacional. Cara, vamos lá. A área de trabalho, também chamado de desktop, é onde ficam os seus arquivos na parte inicial. É a minha área de trabalho, tá? Também chamado de desktop. Tanto o Windows como o Linux existe uma área de trabalho, isso é fato. Agora, o que acontece é que as bancas gostam de confundir com esse cara aqui, ó. Área de transferência. Cuidado para não haver essa confusão entre os dois. A área de trabalho é uma coisa, a área de transferência é outra completamente diferente, tá? A área de transferência, basicamente, tá, é um espaço de armazenamento temporário. Ele fica ali, por exemplo, eu vou aqui pegar um texto na internet, selecionar e apertar Ctrl C para copiar. Pronto, quando eu apertei Ctrl C, ok, copiei, vai para onde? Vai para a minha área de transferência. Já teve até bancas que perguntou sobre isso. Quando eu apertar Ctrl C, ou seja, copiar um determinado texto, ele vai para a área de trabalho. Hã? Área de trabalho não. Ele vai para a área de transferência, que é uma parte de armazenamento temporário dentro do sistema operacional. Beleza? Ou pode falar. E quando a gente vai recortar, ela fica também na área de trabalho, na área de Show. Na transferência? área de transferência. Show. Certo. Fica na área de transferência. Tem mais? Pode falar.
O Windows 10 ele tem 2 horas de trabalho? Não entendi. Cortou Windows, aqui. o Windows 10 ele tem 2 horas de trabalho, a pessoa pode fazer 2 horas de trabalho? Eu entendi. A sua pergunta é o seguinte: se o Windows 10 existe mais de uma área de trabalho? Sim, existe. Dá sim para mim fazer isso, tá certo? Dá sim para mim fazer isso. Ok? Eu posso criar várias áreas de trabalho. Antigamente, eu tinha que ter um aplicativo para dividir as áreas de trabalho. Hoje é possível, por padrão, no Windows 10. Pode falar. Em que momento, professor, essa segunda área de trabalho aí do Windows ela é criada? Pelo próprio sistema ou então pelo espaço da área de trabalho? Em que momento ela é Justamente. criada? É isso mesmo. Você pode estar criando uma segunda parte da área de trabalho, não é criando outro usuário, não. Ela existe lá, mas você só vai criar uma outra área de trabalho, por exemplo, tá? Imagina que você quer deixar na área de trabalho 1 a parte de trabalho. Você está fazendo trabalho. E na área 2, a parte de rede social. Então, eu posso estar criando duas áreas de trabalho, tá certo? Eu posso estar criando duas áreas de trabalho. Infelizmente, não tem como eu mostrar isso para vocês aqui na minha transmissão, porque ela não mostra na transmissão, tá? Mas aí, pessoal, você pode estar vendo isso. Deixa eu só ver aqui na tecla Windows Tab. Windows Tab, você pode estar vendo isso daí, tá? Que você pode criar uma nova área de trabalho, tá certo? Deixa eu ver se é possível fazer isso aqui. Pronto, ó, tá aqui, galera. Ó. Eu acho que vocês estão vendo. Me confirme aí se vocês estão vendo, galera. Sim. Estão vendo? Sim ou não? Ok, perfeito. Sim. Pronto, tá vendo aqui em cima, ó? Nova área de trabalho? Você tá conseguindo ver aí, amigo? Sim. Sim, com certeza. Pronto, então é aqui, ó. Quando você aperta o Windows Tab, e aí a gente já, pronto, retornei aí, deu certo? Todo mundo voltou aí a ver normal? Ok, deu certo. Então o que é que acontece? Nessa forma, quando você aperta a tecla de atalho Windows mais Tab, tá? Fiquem bem atentos, porque a questão, as bancas já perguntaram como é o nome desse recurso, que é novo, né? Esse recurso que é novo. E aí a gente dá o nome disso daí, ó, de visão de tarefas. Você perdoa a letra aí do professor, que eu estou fazendo o meu máximo aqui no mouse, tá, pessoal? A minha canetinha ainda não chegou, então quem não tem cão, caça com gato. Mas vamos lá. O importante é o conteúdo. Então, o Windows Tab é a minha visão de tarefas. Então, quando eu apertar a tecla do Windows Tab, cuidado que as bancas gostam de chamar também a tecla do Windows de WinKey. WinKey. Que é nada mais do que key é chave, né? Ou tecla. E o Win é de Windows. Então, o WinKey mais a tecla, para quem não sabe, tá? É a tecla Tab. Professor, que diabo de tecla é essa? A Tab é a tabulação. Ela fica do lado esquerdo, do lado da letra Q no seu teclado. Tá bom? Do lado da letra Q no seu teclado. Ali é a tecla Tab, de tabulação. O WinKey mais Tab, ele vai mostrar justamente esse cara aqui, ó. A visão de tarefas. Que dali eu posso ver todos os aplicativos que estão abertos, todas as tarefas que estão em funcionamento, mas também com um adicional. Eu posso criar uma nova área de trabalho. E assim eu posso estar trabalhando nas duas áreas de trabalho ao mesmo tempo, no mesmo computador, na mesma máquina. Tranquilo, pessoal, disso aí? Espero ter ajudado aí, irmão. Show de bola, professor. Aqui até no meu segmento de trabalho a gente consegue fazer essa função aí, né? A questão da área de trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho numa máquina que eu consigo separar, né? Um comprovante de depósito para um documento de cliente, né? Saber onde é que está cada item. Por exemplo, o cliente X, ele tem um comprovante e tem os documentos pessoais, né? Cada área de trabalho dá para a gente separar. Dá para separar. E é muito isso. bom, velho. E essa função do Windows também, a gente também consegue ir para outras funções dentro do sistema, né? Que você falou aí. Show, é isso. Você pode estar navegando entre todos os aplicativos que estão abertos e pode estar navegando entre outras áreas de trabalho que você também pode criar no visão de tarefa. Por isso que no Windows 10, pessoal, chama-se
visão de tarefas. É o recurso ativado pela tecla de atalho WinKey mais a tecla Tab. Windows mais Tab, tá certo, pessoal? Então é muito massa, cara. Dá para fazer muita coisa com isso aí. O próximo assunto, ó, manipulação de arquivos e pastas. Dentro dessa manipulação de arquivos entra o que também eu falei aqui em arquivos, tá? O que é essa manipulação de arquivos e pastas? É como você pode mudar um arquivo. Exemplo, é possível alterar uma extensão de arquivo? Vamos lá. O Windows, ele não aceita que você altere essa extensão de forma padrão, ou seja, ir lá, renomear, mudar o nome. Já o Linux, ele não precisa nem de extensão de arquivo. Então, ele não identifica o arquivo através de extensão. O Linux ele trabalha de forma diferente. Ele vê pelo cabeçalho do arquivo, ou seja, como aquele arquivo foi projetado. Então, lá no Linux, ele pode ou não ter uma extensão, porque o Linux vai conseguir identificar aquele arquivo. Já o Windows não. O Windows é necessário ter uma extensão de arquivo. Se ele não tiver uma extensão de arquivo, ele não consegue identificar que tipo de arquivo é aquele, né? E muito menos onde vai abrir aquele arquivo. Exemplo, se você tiver aqui um arquivo de .txt e você modificar essa extensão de arquivo para nada, botar um zero lá o programa ele não vai entender que tipo de extensão é aquela. Se você não souber, ele é que não vai saber. Então, no Windows é obrigatória a extensão de arquivo. Então, por isso que a manipulação de arquivo cai um pouco de extensão de arquivo. É importante a gente estar estudando também as extensões de arquivo. MP3, MP4, AVI, RMVB, que é de vídeo também, JPG, JPEG, que é de imagem, GIF, que é de imagem, PNG, que é de imagem, certo? De documentos nós temos o DocX, aí tem as planilhas XLS, XLSX, aí tem as planilhas lá do LibreOffice, do OpenOffice, BROffice, que são outras extensões, tá? Então, basicamente, galera, manipulação de arquivos é a gente estudar as extensões de arquivos, tá certo? Aí ele traz basicão, o uso dos menus. Então vamos lá, você vai saber usar os menus do bloco de notas, você sabe usar os menus do WordPad, você sabe usar os menus do MS Paint, né, que é o Paint, o Microsoft Paint, Microsoft Paint. E aí ele traz aí, ó, programas e aplicativos, justamente isso, né? Dentro desses programas e aplicativos que vem do sistema operacional Windows, eu vou tentar aqui abrir para vocês, você me diz se vocês conseguem ver ou não. Cai sobre esses caras aqui, ó. Os acessórios do Windows. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Deixa eu dar um zoom aqui. No meu retorno aqui, eu achei que está muito pequeno. Agora eu acho que está dando para ver melhor, tá? Então, olha, pessoal. A gente tem aqui os programas dos acessórios do Windows. Geralmente, esses acessórios do Windows é onde ele fala sobre esses programas e aplicativos. Por exemplo, uma coisa muito massa que vem no Windows 10 é esse Paint 3D. Poucas pessoas falam do Paint 3D. Mas ele tem aí o Paint 3D, tem um Paint normal, um mapa de caracteres, tem também aqui sobre o Windows Flux, né? Scan já vem desde o Windows Vista, o Windows Media Player, o WordPad, o Internet Explorer. Aí muita gente assim, fala, professor, o Internet Explorer não se acabou não, Internet Explorer. Não, galera, o Internet Explorer ainda existe. Mas o padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge, que é o novo navegador do Windows. Alguém levantou a mão aí. Professor, isso aí são chamados de programas nativos? Show, meu irmão, show. Programas nativos que já vêm, né, acoplado ao sistema operacional Windows. Esses aqui do acessórios do Windows, quando ele fala aqui, ó, vamos lá, vamos voltar aqui pro editalzinho. Quando ele fala programas e aplicativos. Ei, professor, ele está falando de todos. Não, ele está falando sobre os programas e aplicativos do sistema operacional Windows e do sistema operacional Linux. Aqueles que são nativos, aqueles que vêm por padrão, tá, pessoal? Aqueles que vêm por padrão. Muito bem, é isso aí mesmo, irmão. Então, ó, por exemplo, o acessório do Windows aqui, ó. Outro importante, o bloco de notas. Conexão de área de trabalho remota também, ó. Tem esse programa aqui. Ferramenta de captura, né? O Internet Explorer, como eu estava falando, o Internet Explorer, pessoal, ele é um programa nativo do Windows 10, mas ele não é o padrão. Certo? O padrão do Windows 10 já se tornou esse cara aqui, ó. Eu acho que vocês já estão conseguindo ver ele aí, ó. Tá aqui, ó. É o navegador Microsoft Edge. Ele é o padrão do Windows 10. Ele já vem no sistema operacional também, mas detalhe, ele é o padrão. E observação para vocês, concurseiro, tá? Teve uma atualização agora recente
que ele praticamente mudou até as teclas de atalho. Então ele é como se fosse o Google Chrome, galera. A Microsoft está aquele negócio, ó. Como eu não consigo ir contra eu não consigo ir contra o Google Chrome, eu vou me aliar, né? Eu vou me unir a esse cara. Então, basicamente, hoje, o Microsoft Edge, ele basicamente é todo o Google Chrome. Só para vocês terem noção de como o Google Chrome é muito massa. Então, a Microsoft Edge, sabendo disso, pô, vamos trocar aqui umas ideias, e aí hoje, o Microsoft Edge, ele é praticamente a base do Google Chrome. Para vocês terem noção de como isso é bem interessante. Então, para aqui, professor, o que é que ele está falando? Programas aplicativos. São os programas nativos, os aplicativos nativos dentro do sistema operacional. Aí uma pergunta que fizeram, tá, galera? Uma pergunta que fizeram recentemente aí, recentemente não, faz um bom tempo já, e eles me falaram o seguinte, que o Google Chrome, né, o programa Chrome, é o navegador nativo do sistema operacional Linux. E aí, galera, certo ou errado? O navegador Chrome é o programa nativo do sistema operacional Linux, certo ou errado? Boa, errado. Errado. O Chrome não é o aplicativo nativo, nem padrão, nem nativo do Linux. Errado. Quem que é, professor? É o Firefox. O Mozilla Firefox é que é um navegador padrão, tá? Nativo do sistema operacional Linux. Não é o Chrome, não. É o Mozilla Firefox. Beleza, professor. Massa. Interação com o conjunto de aplicativos. Basicamente, como que você trabalha com esse aplicativo? Como é que mexe nesse aplicativo? Você sabe mexer? Pronto. É basicamente isso que é a questão aqui que a banca queria que vocês soubessem. Então, a interação com o conjunto de aplicativos. Como que eu posso interagir, por exemplo, entre um bloco de notas e um Paint? Como que eu posso interagir entre o WordPad e um Paint? Como que eu posso fazer essa interação com os programas aplicativos padrões dos sistemas operacionais? Beleza, galera? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer adicionar alguma informação? Eu estou aqui à disposição, tá, pessoal? Pode falar. Tranquilo, Juliana, tranquilo, Diego, tá show. Tá show. Então, bom, a rocha. Pode falar, Divaldo. Então, me diga uma coisa, o bloco de notas, ele ainda continua sendo um aplicativo padrão do Windows? Com certeza, com certeza. Com certeza. Bloco de notas é padrão do Windows. Com certeza. Tá show, tranquilo. Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo passo, o nosso próximo cara, tá? É esse cara aqui, LibreOffice. E presta atenção. Aí tem gente que vê aqui, ó, Apache OpenOffice, que é o quê? Apache é o quê, professor? É de Índia, é? É de índio, basicamente é isso, né? Galera, atualmente, tá? Atualmente, esse cara não está sendo mais cobrado em concurso. Quem está aparecendo em concurso é esse cara aqui. LibreOffice. Ou o BR Office. Vou botar aqui só o O, tá, pessoal? Vocês vão entender. BR Office, tá? Então, o LibreOffice ou BR Office é o que está caindo atualmente. O OpenOffice, não mais. Não mais. Ah, professor, por que não está caindo? Porque não está tendo mais atualização para esse programa. Tá certo? Não está tendo mais atualização constante, vamos dizer assim. Tem, mas não tão constante como é para ser. Tá, pessoal? Então, por isso, se você for estudar hoje, em dia, vamos colocar assim, procure estudar sobre o LibreOffice ou o BR Office. Tá? Ok, professor. Beleza. Mas vamos lá. Na nossa prova passada, veio cobrando foi sobre o LibreOffice e o OpenOffice. Professor, o que é que muda? Todos vão ter, pessoal, todos, tá? O BR Office, o LibreOffice, todos vão ter o Writer.
todos vão ter o programa chamado Writer. O que é o programa Writer, professor? O programa Writer é um programa de edição de texto, tá? Ele é aproximadamente parecido com o programa de texto da Microsoft Office. Exemplo, o Word. Pode falar. O LibreOffice, o BROffice, como a Microsoft, eles são suítes de escritório, né? Show! Suítes de escritório. Nós chamamos de suítes de escritório esses programas aqui, tá? Que são os programas de documentos, de planilhas, de apresentação de slides, de e-mail, são chamados de suítes de escritório, tá certo? Aí essas suítes são tanto a Microsoft, né? Quanto Aí a o suíte de escritório vai LibreOffice. mudar. Vai mudar, justamente. Por exemplo, a Microsoft Office é uma suíte de escritório que tem Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, dentre vários outros programas existentes atualmente, tá? Já uma suíte de escritório LibreOffice, OpenOffice ou BROffice, todos eles vão ter o Writer, o Calc, Impress, certo? O Base, que é outro programa. Então, ó, Certo. a suíte de escritório que eu tô querendo mostrar e falar para vocês é que não importa se é o Library, se é o Open ou se é o BROffice. Todos eles vão ter o Writer, o Calc, o Impress, todos eles vão ser o mesmo nome aqui. Mas, professor, se é o mesmo nome, então o que é que muda? O que é que vai mudar? Bom, vai mudar, pessoal, o seguinte, um ícone ou uma funçãozinha ali a mais, o outro tem uma diferença de como mostrar, de como exibir. Então, um ou outro vai ter uma diferença ali, muito pouco, assim, de função, muito pouco. O que muda mais é o ícone e o nome das funções. Pronto. Então, por exemplo, tá? Vamos dar aqui um exemplo. Existe para classificar de A a Z, e alguns programas usam o nome ordenar, de A a Z. Então, ó, uns usam classificar, outros usam ordenar. Basicamente, vai mudar isso. Basicamente. Mas, professor, por que existe tantas versões de suíte de escritório do Writer? Por que o Writer, né, como programa, ele tem várias extensões de suíte de escritório? Por quê, pessoal? O que acontece? Por o Writer, o Calc, o Impress ser um programa de software livre, é possível outras empresas criarem programas em cima do mesmo programa. Então, eles vão criar, por exemplo, uma suíte de escritório chamado LibreOffice. E vão criar OpenOffice, BROffice, StarOffice. Existe até uma que é chamada de StarOffice. Olha aí, velho. Essa daí, galera, eu só vi uma vez cair em concurso, tá? Então, não estude por ela. Então, a gente tem que estar atento a isso. Porque o que é que vai mudar? É o ícone ou o nome de uma determinada função dentro do programa. Ok, pessoal? Mas vamos lá. A banca aqui, Vunesp, nos cobrou sobre o LibreOffice e também sobre o pacote OpenOffice, o Writer. Ok, beleza, professor. OpenOffice e o LibreOffice. O que é que ele nos cobrou aqui? Sobre a estrutura básica dos documentos. Estrutura básica dos documentos. O que é essa estrutura básica de documento, professor? Bom, a estrutura básica é você entender sobre as margens, é você entender sobre o padrão, os menus existentes, sobre você entender também sobre o menu arquivo, salvar, salvar como, novo, abrir, exportar, certo? Então, basicamente, a estrutura básica do documento, como ele funciona, tá? Aí, dentro da estrutura básica, entra quem? A edição e formatação de texto. Você sabe formatar um texto? Você sabe o que é formatar um texto? Primeira coisa, o que é formatar um texto? É colocar um negrito, um itálico, um sublinhado, aumentar o tamanho da letra, diminuir o tamanho da letra, mudar a fonte, certo? O que é uma edição? Uma edição é você alterar a palavra. Por exemplo, tem uma palavra ali, amor. Eu quero substituir a palavra amor por paixão, certo? Isso é uma edição. Aí, como é que é o nome dessa função dentro do programa? Então, está dentro de edição. Como criar um cabeçalho.
E aí já entra, quando cria um cabeçalho, a gente já aprende também a criar. O professor só está falando do cabeçalho. Mas quando você fala de cabeçalho, você também já fala de rodapé, você já fala de número de página, certo? Dá para falar muita coisa. Beleza, parágrafo, professor. Entender sobre a régua, entender sobre as margens. Parágrafo é dado de quantos centímetros? Eu tenho que puxar ali 2 centímetros. O que é um deslocamento de primeira linha? O que é um deslocamento à esquerda? O que é um deslocamento à direita? O que é um deslocamento superior? O que é um deslocamento inferior? Está dentro de parágrafo. O que é um entre linhas? Está dentro de parágrafo. Fontes. Cara, basicamente aqui é você pelo menos saber as principais fontes. Times New Roman, Arial Black, sei lá, Tahoma, Calibre, tudo bem? São fontes, conhecer pelo menos as principais. É óbvio que não vai perguntar, tipo, cara, vai mostrar aqui a questão, vai dizer, que fonte é essa? Não vai ter essa pergunta, tá? Mas eu tenho que saber o que é fonte, né? O meu tipo de letra, meu estilo de letra. Colunas. O meu texto pode ser dividido em quantas colunas? 1, 2, 3. O máximo é 3. Pode ser até 3. Pode ser só 2. É possível colocar uma linha entre aquelas colunas? É possível ter uma parte do texto com uma coluna, outra parte com 2 colunas e outra parte com uma coluna de novo? É possível fazer isso? É possível. Como fazer isso? Onde que é o menu para colocar colunas dentro do programa Writer? Tá? É em qual menu? É no menu inserir? É no menu formatar? Em qual menu vai estar isso daí? É menu ferramentas? Então, a gente tem que entender o que é que a banca quer pedir para a gente. Marcadores sim. Foi mal, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. O mouse aqui saiu meio torto. Marcadores simbólicos e numéricos. Cara, numéricos. 1 ponto. Aí começa. Tararararará. Tá? 2 ponto. Tararararará. O que é isso aí, professor? Marcador numérico. Marcadores simbólicos. Pode ser ponto. Que nem esse daqui, ó. Pronto. Aqui do nosso edital que eu tô pegando, ó, da nossa transmissão. Marcadores simbólicos. Tá? Que pode também ser assim. Enfim, marcadores. Onde eu coloco esses marcadores? É no inserir? É no formatar? É em ferramentas? É no menu arquivo? Onde? Como? Tabelas. É possível criar tabelas? É em qual menu? É possível criar uma tabela 2x3, 5x4, 7x8, 8x9? Eu posso mudar a borda da tabela? Posso colocar uma borda dupla? É possível colocar um sobreamento nessa tabela? Sim, não. Como que faz? É sobre isso que ele está perguntando. Impressão, tecla de atalho. Essa daqui todo mundo sabe, né? Tecla de atalho para impressão, imprimir, todo mundo sabe. Em qualquer programa, né? Foi padronizar essa tecla de atalho. Tecla de atalho, Ctrl mais P. P de print, P de impressão, tá certo? Então, tecla de atalho, Ctrl mais P, beleza, professor, massa, ok. Mas e como é que é a forma de impressão? Eu posso imprimir numa folha A3, A2, A1, A4, A5, A6, B1, B2. E que parte eu tenho que prestar atenção na hora da impressão sobre as margens? Margem inferior, no caso aqui é em cima, no right é em cima, margem embaixo, margem esquerda, margem direita. Ó, ficar tranquilo com esse negócio aí de impressão. Beleza, professor, entendido. Controle de quebras e numeração de páginas. A partir do momento que ele falou cabeçalho, já sabe que tem numeração de páginas, tá, pessoal? Mas é que ele deixou mais específico ainda. Controle de quebras e numeração de páginas. Como é que é a quebra? Como é que é essa quebra, professor? Né? Porque existe a quebra de página, existe a quebra de texto. Como é que é essas quebras? Onde é que eu coloco quebra? Onde é que eu coloco numeração de páginas? Tá? Legendas. Legenda. É possível numa imagem colocar uma legenda? É possível numa forma, né? Uma forma que eu quero dizer é isso aqui, por exemplo, formas. Triângulo, ou nesse quadrado,
Tô torto, enfim. É possível colocar uma legenda para me explicar aqui embaixo o que é essa imagem. É possível, por exemplo, depois de eu colocar uma imagem, uma foto, né? Botar aqui a fotozinha aqui e tal, da pessoa. É possível explicar em legenda aqui essa imagem? E onde é que eu coloco essa legenda? É possível colocar uma legenda automática? Por exemplo, toda vez que eu colocar uma figura, ele já me identificar aqui na legenda e eu colocar aqui informação sobre essa legenda, para que eu toda vez não adicione legenda. É possível fazer isso? É possível. Como fazer índices no Writer? Uma inserção de objetos. Onde eu coloco esses objetos? Como eu coloco esses objetos? É possível criar campos pré-definidos, deixar já salvo, como, por exemplo, um texto modelo. Como que eu salvo um texto modelo? Quando ele fala pré-definido, galera, exemplo, eu vou mandar um documento para vocês do Writer, onde já está todo pronto e você vai só preencher. Você não tem como mudar, por exemplo, onde tem assim, coloque seu nome. Aí do lado direito lá, você tem que colocar seu nome. Aí você, né, pode chegar lá e coloca seu nome. Apagar? Não, não pode. Por quê? Porque foi um campo pré-definido. Eu já defini isso para você. Como também é possível eu colocar caixas de texto para você só marcar. Então aparecer um drop-down, né? Você clica no triângulozinho e marcar ali o que é que você... Você é concurseiro há muito tempo? Sim ou não? Aí vai aparecer sim, não. Então, caixa de texto, como que eu faço para criar essas caixas de texto? Como também a caixa de texto, né? E a seleção dos campos pré-definidos. Fica assim, ó. Para marcar, sim, não, tá? Como que eu faço isso dentro do Writer? Então, basicamente, galera, eles queriam saber isso na nossa prova. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode falar aí, levantar a mão, sei lá, falar no... Se tiver vergonha de falar no áudio, galera, pode digitar, tá? Eu tô vendo aqui. Pode digitar aí. Pelo jeito, né? Tá tudo bonito. Bora lá. Tá tranquilo, Edivaldo? Adriano, tá tranquilo? Juliana também, como é que tá? Márcia, Fernando? Tá sim, cara. Tá beleza aqui. O entendimento tá beleza. Pode Show, meu continuar. irmão. Que bom. Pode meter, pode tacar ali pau, então. Bora. Show, Bruna. Show. Tá certo, Juliana. Ok. Cuida, Márcia. Bora. Vamos lá. Agora vamos para a parte aqui, pessoal, quando ele fala LibreOffice, eu já expliquei sobre isso, né? Sobre o Libre e a parte OpenOffice. Já expliquei, agora eu já expliquei por que dessa divisão. Agora eu vou falar basicamente desse cara, o Calc. O Calc, ele é como se fosse, ele é parecido aproximadamente, né? O Excel lá no pacote Microsoft Office, certo? Então, a maioria das coisas que tem no Calc tem no Excel e vice-versa, tá? Principalmente quando a gente fala de estrutura básica das planilhas. Cara, basicamente, do mesmo jeito que o Calc funciona, no Excel funciona. Eu entendo o básico do Excel, professor. Eu estou bem para o Calc? Tá bem. Tá muito bem, tá? Então, aqui ele quer saber a estrutura básica das planilhas, né? E aí, dentro dessa estrutura básica das planilhas, entra sobre os conceitos de células, linhas, colunas. Olha aí, mas rapaz, cara, isso aqui é uma mãe. A estrutura, que pena que não cai, né? Conceito de células, linhas e coluna. O que é uma célula? Como é que é o nome daquela célula? Como é que a gente se comunica dentro do Excel? Como é que a gente se comunica dentro do Calc? Com conceitos de células, de linhas, colunas. As colunas, ó, na vertical. As colunas são dadas por letras. As linhas na horizontal são dadas por números. Então, como é que é esse nosso conceito de células? Cada célula ali vai ter um nome, certo? Cada célula ali vai ter um nome. Então, a gente tem aqui a linha, certo? Temos as colunas, tudo bem? Então, basicamente, galera, a estrutura básica das planilhas é entender como é que é a nossa comunicação dentro do Calc, tá? Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos lá, pessoal, me dê um exemplo aí.
Explique melhor aí sobre isso. Vamos lá. Antes de mais nada, tá, pessoal? Hoje nós estamos fazendo meio que um geralzão, tá? Estamos fazendo meio que um geralzão. Estamos vendo um pouco de tudo. Vamos ver as questões ainda da Polícia Civil, tá? Do último concurso, beleza? Porém, entretanto, todavia, por favor, depois da primeira aula, porque tem gente que dá a primeira aula e fala assim, meu Deus, que tanta coisa que tem que estudar. Vão querer se matar, não. Beleza? Calma, relaxa, que nós vamos ver ainda com calma cada assunto. Hoje é mais um geralzão. Até para também testar aí como é que tá, né, a sua, vamos colocar aqui entre aspas, a sua intimidade com a informática, beleza? Pode falar, amigo. Professor, aqui no meu Windows, né, eu posso ter as duas suítes de escritório tranquilamente, né? Tanto a da Microsoft quanto do LibreOffice, né? Certeza absoluta, irmão, certeza. Você pode baixar o LibreOffice, inclusive eu indico, tá, para quem está treinar, estudando, né, para saber as características. boa, para saber, para treinar, eu indico você estar baixando aí o LibreOffice, até porque ele é gratuito. Você não precisa ter serial, você não precisa comprar, você não precisa dar R$1 sequer. É só baixar para treinar. E fica estudando. Beleza? Então, por exemplo, galera, eu creio que vocês estão vendo aí as minhas planilhas, já aberta aí meu cálculo, né? Que é uma observação, tá, pessoal? Uma observação bastante importante. Quando a gente tem um arquivo de Calc ou de Excel, né? A gente fala que a gente tem uma pasta de trabalho. Pasta de trabalho do Calc ou pasta de trabalho do Excel. Ou pasta de trabalho do Calc ou pasta de trabalho do Excel. Por que, professor, que a gente chama de pasta de trabalho? Olha, presta atenção, ó. Porque as planilhas é aqui embaixo. Planilha 1. Se eu clicar aqui no mais, ó, planilha 2, planilha 3, planilha 4, planilha 5, planilha 6. Eu posso, por exemplo, ter 6 planilhas, certo? Numa pasta de trabalho do Calc. Por isso que a gente não fala, a gente não chama, tá, pessoal? Por isso que a gente não chama de planilha. A gente chama de pasta de trabalho do Calc. Pasta de trabalho do Excel. Dentro da pasta de trabalho, eu posso ter várias planilhas, certo? Várias planilhas. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, várias planilhas. Ok, professor, entendido. Então, vamos lá. Pasta de trabalho do Excel. Ok. Aí, o que é que ele fala quando ele falou aqui? Quando a questão falou aqui, ó. Quando eles falaram aqui, ó. No Calc. Conceito de células, linhas e colunas. Conceito de células, linha e coluna. O que é que ele quer saber disso aí, professor? O que é que ele quer saber disso aí? Vamos lá. O que é que ele quer saber, né? Ele quer saber basicamente isso aqui, galera. Se você sabe o que é a coluna, que é dado por linha, que é dado por letras, e o que é a linha, que é dado por números. E que aqui é uma célula. Cada quadrado, cada retângulo desse daqui é uma célula, tá? Por exemplo, aqui 4, vou botar aqui, tá? Desculpa, vou botar aqui 12, 9, 8, 7. Pronto. Então, exemplo, eu tenho aqui o número 9. E ele sabe que aqui é uma célula. Isso aqui tudo é uma célula. Mas cada célula tem um nome, que é dado por coluna e linha. Ou seja, o 9 aqui está na célula que nós conhecemos como a célula B5. Não sei se está legal aí para vocês essa cor vermelha. Deixa eu, com amarelo, no branco, tá? Deixa eu botar aqui no vermelho. Então, ó, B5, tá? Então, o 9 está na B5, é a célula. É você entender onde está. E como é que é feito? É através da coluna e linha, tá? Agora, por exemplo, o número 8. Número 8. Ele está em que célula, galera? É só você olhar para a coluna. A coluna é a coluna C. E a linha é a linha 4. Então, o 8 está na C4. Ali, basicamente, ele queria saber isso daí, pessoal. Ele queria saber se você entende, você está ciente de como é que é feita a comunicação
aqui dentro do Calc, aqui dentro do Excel. Beleza? Alguém falou aí? Não? Não, professor, vai adiantar. Tá dando para compreender. Show. Então, galera, basicamente, quando ele falou naquela parte ali da questão, certo? Quando ele falou aqui de conceitos de células, linhas, colunas, ele está fazendo, quer saber se você sabe disso. Basicamente é isso. Beleza? Nós vamos estudar isso com calma, tá, galera? Nós vamos estudar isso com calma. Hoje, como eu falei para vocês, estamos fazendo só um geralzão, analisando o último edital e vendo o que é bom estudar e o que não é. E aí eu vou ser até um pouco bem mais rápido aqui nessa parte, que aí ele me cobra, ó, pastas e gráficos. Como que a gente cria um gráfico? E aí ele fala, elaboração de tabelas. Aí no gráfico, ele fala, elaboração de tabelas e gráficos. E aí ele quer saber que tipo de gráficos são existentes dentro de uma planilha do Calc, tá certo? Existe o gráfico de pizza, todo mundo conhece, mas existe também outros tipos de gráfico. Não é só de pizza. Existe o gráfico de coluna, de barra, de área, de dispersão em X e Y. Olha que tanto gráficos que tem. Pessoal, existe mesmo isso aí? Existe. Existe. A gente tem que saber como é o nome do gráfico e como é a estrutura do gráfico. Porque já caiu em prova, ele mostrava o gráfico e perguntava, isso aqui é um gráfico de quê? É de coluna, de barra, de pizza, de área em dispersão? O que é esse gráfico? Então a gente tem que estudar os tipos de gráficos também, tá? E quando ele fala elaboração de tabelas e gráficos, entra dentro dessa parte de você entender como é que funciona uma tabela e como eu crio um gráfico em cima dessa tabela, tá? Então basicamente é isso. E aqui ele fala, ó, uso de fórmulas, funções e macros. Fórmula igual a 1 mais B1. Fórmula, a gente utiliza operadores matemáticos. Funções, a gente utiliza palavras pré-definidas pelo programa, tá certo? Ah, professor, como assim? Não entendi. Tá, presta atenção, ó. Toda função ou fórmula, ele começa com um sinal de igual. Toda fórmula ou função ou fórmula, começa com sinal de igual. Beleza. E quando é que é fórmula, quando é que é função? Apesar de as bancas não cobrarem isso, tá, pessoal? Ela às vezes chama de fórmula, onde é função, às vezes chama de função, onde é fórmula, e tá tudo bem. Até agora ninguém anulou questão por isso. Mas basicamente é o quê? Quando eu utilizo exemplo, tá? Onde está o 9, que está na B5, mas onde está o 12, que está na B4, isso daqui, se eu utilizar um sinal de operador matemático, nós chamamos isso de fórmula, certo? Agora, por exemplo, se eu utilizar igual soma, abre parêntese, aí colocar, né? Vamos botar aqui a mesma forma do outro. Aqui, B5, ponto e vírgula, B4 e fechar. Aqui, como a gente tem, ó, como a gente já tem uma palavra pré-definida, aí aqui a gente chama isso de quê, professor? De fórmula ou função? De função, certo? Porque ninguém utiliza operador matemático aqui. A gente utiliza o ponto e vírgula para separar dois valores. Beleza, galera? Então, basicamente, é isso, pessoal. Basicamente, é isso. Pode falar. Professor, e quando a pessoa usa os dois pontos, ele pega... Os dois pontos, o ponto e vírgula é quando você quer dizer assim, e aquele outro. Os dois pontos é quando eu quero fazer uma seleção de até. Então, por exemplo, ó, vou lhe dar aqui um exemplo. Vou pegar esse primeiro valor, B4, que é o 12, e vou colocar dois pontos. E vou clicar no último valor, C5. Então, ele vai pegar B4, vai pegar B5, vai pegar C4 e C5. Por quê? Porque eu coloquei até, eu coloquei dois pontos. Então, ele vai fazer a soma de todos esses valores aqui, tá? Ó, tá aqui até uma linha que foi colocada, não sei se você percebe aqui, uma linha azul, ó, mostrando onde foi a seleção. Porque os dois pontos a gente utiliza para até. Então, quando você coloca dois pontos, quer dizer que é até, tá? Até aquela outra parte. Então, por exemplo,
Nesse caso aqui, ele colocou B4 até C5. Quem é B4? 12. Quem é C5? 7. Mas como ele colocou até, é tudo isso daqui. É o 12, o 9, o 8 e o 7. Tá? Tanto é que o resultado deu quanto? Ó, 36. Agora, se eu simplesmente mudo os dois pontos e coloco ponto e vírgula, ó o meu resultado. Já dá 19. Por quê? Porque ele já não está pegando mais todos. Ele agora está pegando apenas o 12, que é o B4, e o 7, que é o C5. Percebe que aqui agora ó, só ficou um azul e uma linha vermelha. Ó. Então, o ponto e vírgula é como se fosse o I. Então, B4 e C5. Tranquilo, pessoal? Showzinho? Professor, qual é a tecla que eu utilizo quando eu coloco esse nome aqui na coluna, na coluna 6, que eu vou obter o resultado? É a tecla Enter mesmo? Você está falando aqui? Isso, exatamente. Então, depois de digitar a função, você quer que ele me dê o resultado, é isso? Isso. Tecla Enter. Show de bola. Entendi, Tecla compreendi. Enter. Show. Então, galera, basicamente, pessoal, é isso. Basicamente, é isso. É isso que ele quer saber quando ele cobra aqui essa parte de você entender conceitos de células, de linhas, colunas, e também quando ele está falando sobre o uso de fórmula, funções e macros. Tá certo? Fórmulas, funções, macros. Mesma coisa, impressão, a mesma coisa lá do writer, né? Como é que é feita a impressão? Pode ser na folha A4, B3, pode colocar margens, tirar margens. Inserção de objetos, mesma ideia. Posso inserir figuras no Calc? É possível inserir figuras no Calc? Cara, é super possível. Né? Campos pré-definidos. Já tem campos pré-prontos, já vem uma extensão de modelo, por exemplo, do Calc. Quebras e numeração de página. Vixe, no Calc é possível ter quebras, é possível colocar numeração de página. Apesar disso aqui não cair muito em Calc. Na verdade, eu vi uma questão só. Enfim. Agora, isso daqui, ó, obtenção de dados externos e classificação de dados. Meu amigo. Isso daqui, junto com o uso de fórmulas, funções, é o que mais cai nos concursos aí. Tanto é que essa parte de classificação de dados foi até uma das questões sobre o Calc que caiu nessa prova aí da Polícia Civil, feita pela VUNESP. Ok, professor. Vamos para o próximo. Quem é o próximo, professor? Cara, é esse cara aqui, o Impress, que pode tanto ter no LibreOffice, como também pode ter no OpenOffice. O Impress quem é? Ele é como se fosse, galera, né? No pacote Microsoft Office, ele é como se fosse o PowerPoint. Então, o que é o Impress? É o apresentador de slides parecido com o PowerPoint. Olha que top, professor. Professor. Não sei se vocês sabiam, mas o Impress é parecido. E o que é que tem? O que é que eu tenho que saber nele? Vamos lá. Estrutura básica das apresentações. Estrutura básica das apresentações. O que é a estrutura básica? Como é que eu faço uma apresentação? Você sabe o que é uma transição? Você sabe o que é uma animação? Você sabe o que é um hiperlink? É você entender uma estrutura básica de apresentação. Conceito de slide. O que é slide? Como é que funcionam os slides? É possível nos slides colocar algumas anotações? Sim, não. Dá para colocar uma régua? Guias. É possível a gente trabalhar com guias? Ou seja, colocar uma figura e ele me levar para um determinado slide? É possível colocar cabeçalho e rodapé dentro da apresentação de slide? Noções de edição e formatação de apresentação. O que é essa noção de edição? Cara, é você entender isso aqui, ó, que ele fala, ó, botões de ação, animação, transição. É isso. É você ter edição, noção de edição e formatação de apresentações. Pode ser em imagem? Claro que pode. Pode ser em vídeo? Pode. Pode ser em áudio? Pode. Pode ser uma música de fundo? Pode.
É possível também numerar cada slide? Sim, também é possível. Pode falar. Professor, qual a recorrência de questão em provas de concurso do Impress? Do empréstimo, pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas quando cai, geralmente arrebenta a galera. Geralmente. Tá? Mas é muito pouco. Impress, PowerPoint, é muito pouco. A tendência é pouquíssimo de cair. Tá? Por isso que muita gente não estuda. Mas assim, o que é preciso saber no Impress e no PowerPoint? O básico. Se você souber o básico dele, você já está meio caminho andado. Não tem muita coisa para fazer. O que mais cai sobre eles é, por exemplo, teclas de atalho. Qual é a tecla de atalho para iniciar uma apresentação de slide? F5. Para iniciar do início. Vamos botar bem aqui explicado. Para iniciar uma apresentação de slide, do primeiro slide, do início, tecla de atalho é F5. Porque se eu quiser, por exemplo, iniciar do slide 12, já não é só mais F5. Eu já tenho que apertar a tecla de atalho, Shift, mais, aí vem sim o F5. Shift mais F5. Beleza? Então, ó, do início, aperta F5. De um determinado slide, Shift mais F5. Beleza? Professor, e a extensão do PowerPoint, não, é do Impress? Cai também, né? Em prova, eles são bem recorrentes, né? Show, amigo, show. A extensão do Impress, né? Ó, O, D, ODP. P. A do Write, ODT, T de tatu, tá? Do Writer, ODT. A do Calc, OD, S, certo? Para quem não sabe, esse S é de shit. O Impress, né? O ODP, aqui quando ele fala de Impress, ele simplesmente puxou do Impress, de presentation, de apresentação, presentation em inglês. Por isso que é ODP de presentation, apresentação. E sheet. Essa parte aqui, ó, né? Tem gente que até brinca sheet, né? Porque sheet em inglês é merda, né? Então, mas é que essa forma que ele está falando aqui é só o formato que é feito, o Calc, o Excel, o formato de planilhas. Tem colunas e linhas, é chamado de sheet, tá? Então, muito doideira aí sobre essas informações. Sim, cara, sobre extensões, como eu te falei, cai extensão, a gente tem que estudar. Extensões de arquivos é bem decorativa e ela cai sim, cai, não tem para onde correr. Vamos para o próximo aí, próximo tópico, creio que o último. Ok? Então, os nossos últimos tópicos. Ele trouxe aí sobre o tal de Thundercat. Não é Thundercat, não é Thunderbird. Né? E o que é Thunderbird, professor? Que diabo é isso, né? Thunderbird, cara, é um correio eletrônico, é um programa de e-mail. E ele me pediu duas coisas. Ele me pediu sobre correio eletrônico, que é um programa um aplicativo de e-mail, e ele me pediu sobre o webmail, que é totalmente diferente aí do Thunderbird. Totalmente aspas, né? Porque assim, o webmail eu utilizo o que nós chamamos de quê? De browser para acessar. Professor, o que diabo é browser? E o que diabo é browser, professor? Browser é a mesma coisa Navegadores, né? de navegadores. Show. Browser é a mesma coisa de navegadores. Então, qual é a diferença do webmail para o Thunderbird? A diferença é que o webmail eu acesso através de um browser, ou seja, um navegador. E o Thunderbird eu acesso através de um aplicativo de correio eletrônico, ou seja, um aplicativo de e-mail. Um cara que é parecido com o Thunderbird, professor, da Microsoft,
tem um cara muito conhecido, que é o Microsoft Outlook. Aí tem gente que diz assim, professor, mas Outlook não é um e-mail, não? É. A Microsoft, ela criou o e-mail Outlook, domínio Outlook, que é um site e também é um serviço de e-mail, e ele tem um aplicativo, um programa chamado Outlook também, que é um correio eletrônico, um programa de e-mail. Beleza? Tá, e o que foi que eles nos cobraram aí, professor? Como é que é o uso desse correio eletrônico? Me cobrou como é que é o uso desse correio eletrônico, ou seja, como é que trabalha com esse programa, como é que é o preparo e envio de mensagem desses programas e como é que se anexa arquivos nesse programa. Inclusive, caiu uma questão também nesse concurso sobre esse cara, o Thunderbird, que é um programa de e-mail, tá? Pessoal, se eu falar Thunderbird, tá errado? Cara, assim, é um nome em inglês, certo? Mas o que importa é você lembrar. Tudo bem? Thunderbird é o correto, Thunderbird tá massa também. Lembrando, meu amigo, que é um programa de correio eletrônico, é sucesso. E o próximo assunto, que é o último, são sobre os navegadores. Ele, além de falar dos navegadores, que aí ele citou dois, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Ele também tocou sobre o assunto de internet. Então, quando ele fala sobre internet, ele está falando sobre como é que é uma navegação na internet, o que é uma URL, o que é um link, o que é um site, como que se faz uma busca, né? Uma busca que eu falo é no site, quando ele falou sites, e aí ele já está falando dentro de busca e como se faz uma impressão de páginas na rede de internet. Tá? Então, por exemplo, existe o nosso famoso buscador de pesquisa Google. Então, busca, quando ele fala busca, ele está falando do site de pesquisa, e o mais conhecido que a gente faz, a gente sabe que existe aí, é o Google. Beleza? Showzinho de bola. Tranquilo, professor, sossegado, sussa na montanha russa. Alguma dúvida, pessoal, até aqui para a gente poder continuar com as questões? Acho que não vai dar No tempo. caso, teria mais assim, não citou aí no edital, mas teria o Internet Explorer, né, e o Edge, né, como navegadores. Não, no caso aqui, a gente só tem o Internet Explorer e o Microsoft Edge, porque lá no começo ele falou dos programas aplicativos nativos, né? Lembra lá? Pronto, mas eles são navegadores de internet também. Né? Show, show. Microsoft Edge e Internet Explorer são navegadores de internet. Professor, mas não está aqui. Não está aqui, mas está lá no início lá do edital, quando ele falou lá sobre os programas nativos e padrões do Windows. Ok. Show. Então é isso, vamos para as questões. Aqui eu trouxe só, antes de a gente ir para a questão, né? Eu trouxe aqui uma análise do qual foi, foram um total 8 questões, e ele me traz aqui que tipo de questões, quantas questões teve para cada. Por exemplo, correio eletrônico, quantas? Aqui, uma questão. Sistema operacional, quantas? 2 questões. O programa, no caso não foi o PowerPoint, né? Foi o Impress, uma questão. Microsoft Excel, não caiu nada no Microsoft Excel, e sim, caiu sobre o Calc, também não foi sobre o BR Office, foi o Open Office, uma questão. E do Writer, né, caiu 2 questões. E mais especificamente ele traz, Windows 7, 2 questões, foi 2 de sistemas operacionais. E as 2 vieram sobre o Windows 7, tá? Ou seja, não caiu aí o sistema operacional Linux. Uma sobre o Impress, né? E dentro de editores de texto caíram 2 questões. Beleza, professor. Calc, uma questão. Então, LibreOffice Calc, que basicamente é uma planilha eletrônica, né? Navegadores, ele perguntou aí, caiu aí, sobre o Google Chrome. E uma questão sobre o correio eletrônico de Thunderbird. Beleza. Será assim? Vamos para as questões do nosso último concurso. Nosso último concurso.
Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, galera. Assinale a alternativa que descreve a função, olha aí, ó, da área de transferência do Windows 7. E detalhe, em sua configuração padrão. Ok, então ele quer uma alternativa que descreva a função da área de transferência. Letra A, abrir um terminal que permite ao usuário escrever e executar comandos no computador. É o quê, macho? Abrir um terminal? Aí quer dizer que o cara vai aqui, abrir aqui o menu iniciar. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vou abrir aqui o menu iniciar, digitar prompt de comando e vai abrir esse comando aqui, que é o terminal. Área de transferência, a função da área de transferência é essa, é abrir o prompt de comando, é abrir um terminal. É essa, mano, tá doido, mano, tá viajando. Tá viajando. Abrir um terminal que permite o usuário, nada a ver, velho. Nada a ver, mano. Tô doido. B, fornecer ferramentas para configurar as opções de rede do Windows e outros aplicativos. É o quê, macho? Nada a ver, cara. A gente está falando da função da área de transferência. Né? Se eu quero configurar a rede do Windows, etc., a gente vai lá para o painel de controle. Nada a ver aqui. Nada a ver. C, fornecer informações detalhadas em tempo real sobre os recursos do computador. Área de transferência vai me fazer isso? Não, 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 não. Quem vai me fornecer informações detalhadas sobre os recursos do computador é o nosso gerenciador de tarefas, tá? Pela tecla de atalho Ctrl Shift ESC, tá, pessoal? Ctrl Shift ESC. É ele que vai mostrar aí os meus recursos do computador, ou seja, o gerenciador de tarefas. D, permitir criar uma lista de tarefas. Olha aí, criar uma lista de tarefas. Anotar um número de telefone ou outras atividades de anotação. Que diabo é isso, mano? Aqui a gente tem a Siri, aqui a gente tem a Cortana, que vai pedir para fazer uma determinada ação. Nada a ver, velho. Nada a ver. Ser um local de armazenamento temporário de informações copiadas que o usuário pode usar em algum outro lugar. Ora, que lindo, maravilha. Isso é uma área de transferência. A área de transferência é um local de armazenamento temporário de informações copiadas que o usuário pode usar em algum outro lugar. Exemplo, professor. Cara, exemplo melhor do que esse não tem. Você pode pegar um texto da internet, copiar e colocar no Word, no bloco de notas, no WordPad. Olha que massa. Olha que top, velho. Então, alternativa letra E. Sem dó nem piedade. Vamos para a próxima. 12. Observe os ícones a seguir, extraídos da área de trabalho do Windows 7. Os ícones foram marcados de 1 a 5, tá? Quem é esse número 1? Quem é o número 2? Quem é o número 3? Quem é o número 4? E quem é o número 5? Assinale a alternativa que contém o número do ícone do painel de controle ao vivo. Quem é o painel de controle ao vivo aí? Qual o ícone, qual o número representa o ícone do painel de controle? O que é o painel de controle? Fornece um conjunto de ferramentas que podem ser usadas para configurar o Windows. Onde está a ferramenta do painel de controle? E aí, galera? O que é que vocês acham? É o número 4. Não, tá mais parecido aí. Tu acha que é, Adriano? O 2, Acho né? que é, porque esse terceiro aí tá Terceiro aí mais tá pra meio ver. torto, né, Adriano?
Para redes aí, né? No Tá mais mundo. para redes. Boa, garoto. Boa, é isso aí. A 3 tá O dois, certa. o Agora, dois aí, o dois aí também tá e esse 4 referente aí ao tá meio painel, todo né? também, tá não? Esse dois aí tá mais pra uma tela mesmo de convencional. É, né? Foi meio É, pode chato. ser, os ícones não estão Foi meu chato bem corrigindo de ilustrativos, falar não. que é A2. É, Você vai porque se os zangar ícones comigo? estão Vai se bem zangar comigo não, né? ilustrativos. É A2, homem. Não, É não. A2. Porque o painel de controle lá, ele tem a tela, né? E tem os itens também. Pode estar relacionado aí ao computador também, Show. Aqui ele né? mostra configurações. Se você olhar bem o ícone, ó, ele mostra aí as configurações, ó, né? E aí nessas configurações nós temos aí, ó, a letra C, número 2. O 2 é que é o painel de controle. Quem é o número 1, galera? Número 1, lixeira. Lixeira. 3, rede. 4, computador ou a pasta este computador. 5, um atalho do explorador de arquivo ou o Windows Explorer. Tá certo? Então vamos lá. 1, lixeira. 2, painel de controle. 3, redes. 4, este computador, a pasta este computador. E depois 5, o Windows Explorer. Porque ele está falando do Windows 7, tá, galera? Windows 7. Então, no Windows 7, essa pasta aqui é ainda chamada de Windows Explorer. Mas no Windows 8.1 e no Windows 10 já se chama Explorador de Arquivos. Explorador de Arquivos. Show? Sendo assim, a alternativa letra C. 2. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Aí eu vi aqui, ó, Edivaldo 2, Bruna 2, Fernando 2, Márcia 2, Adriano, show. Tamo junto, galera, tamo junto. É isso Eu aí. sou Vamos, meio vamos. alto, som do pessoal aí deu 4. A Juliana aí também. Mas é isso, galera, é isso. Vamos lá. Vamos agora vem uma questão mais difícil, tá? A banca Vunesp, ela começou a primeira boa, a segunda boazinha, aí vem a terceira de informática. Aí nessa daqui, galera, a bicha pegou pesado, beleza? Deixa eu só dar uma aumentada aqui no ar. Pronto. Então, olha aí como ela pegou pesado. Vamos lá. A figura a seguir foi extraída do OpenOffice Write, na versão 4. Inclusive, tá, pessoal? A versão que está atualmente do Write caindo nas provas de concurso é a versão 6, em sua configuração padrão. Ela apresenta as opções do botão Auto-Legenda da caixa de diálogo. Olha aí, ó, caixa de diálogo, que pode ser acessada a partir do item Legenda, do menu de contexto de uma figura. Meu amigo. Aí o cara fica assim, meu amigo, que diabo é que essa banca quer? Ela quer o seguinte, essa parte que está em preto aqui, ela quer saber o que é essa parte que está em preto aqui, que foi que ele colocar aqui uma parte preta. Então, o que ele quer saber o que é aquilo dali. Tá, vamos ver aí a questão, o que é que ela diz, ó. Assinar a alternativa que contém o texto mascarado na figura, que descreve o objetivo da caixa de diálogo apresentada. Ok, vamos lá. O que é que a gente já aprende de cara nessa questão? Vamos lá. Caixa de diálogo. Caixa de diálogo é isso daqui que aparece, tá? Tudo isso aqui é a caixa de diálogo. Que foi acessada a partir de um item chamado de legenda. Aí ele já me dá outra coisa, menu de contexto. Do menu de contexto. O que é o menu de contexto? O que é esse menu de contexto? Cara, eu vou mostrar para ti isso na prática, o que ele está querendo dizer. Vamos lá. Então, para quem não conhece, esse programa aí é o programa Writer, tá certo? É o programa Writer, um programa de texto. Beleza, professor. Tranquilo, entendi. Tá. Ele está falando o seguinte, se tiver uma figura, e aí eu vou inserir, e vou aqui na opção figura,
Vou adicionar aqui uma figura. Pronto. Adicionei uma figura. Deixa eu diminuir. Ele está me dizendo o seguinte, que se eu pegar essa figura, clicar com o botão direito do mouse, inserir legenda, clicar aqui em automático, o que é que vai aparecer nessa parte aqui? Basicamente é isso que ele quer saber. Quem é que está mascarado? Essa parte aqui. Então, como que é o nome? Adicionar legendas automaticamente ao inserir. Então, beleza. Aí lá tem marcado figura. Toda vez que eu adicionar uma figura, ele vai adicionar uma legenda automaticamente. Quer ver? Ok. Ok. Certo? Olha aí, ó. Legenda adicionada. Aqui é a legenda. Aí na legenda eu posso dizer, essa é uma imagem, tarará, tarará, tarará. O que é interessante nessa situação aqui? Vamos lá. O interessante dessa situação é que quando eu vim de novo em inserir figura e adicionar uma nova figura, certo? Peraí, pessoal, estava em cima aqui da outra. Não pode estar em cima da outra, tá? Só um instante. Inserir figura. E eu vou adicionar uma nova figura. Pronto. O que é que vai acontecer aqui neste caso, professor? Vai acontecer que ele vai ter duas figuras. E ele automaticamente já entende que a partir de agora, toda figura que eu adicionar, ele já vai criar uma legenda. Aqui, ó. Certo? Então, essa aqui é a figura 2, que representa essa outra imagem que eu coloquei. Já vem a figura, ó. Já vem a legenda. Aí basta eu adicionar. Adicionar a legenda aqui. Quer dizer, neste caso já tem a legenda. A partir de agora já vai começar a aparecer as legendas. Quando ele fala lá, menu de contexto, pessoal, toda vez que você ouvir essa palavra dentro de uma prova de concurso, menu de contexto, o que é que ele fez? Apertou o botão direito do mouse. Apertou o botão direito do mouse. O botão direito do mouse abre o que nós chamamos, o que as bancas, aliás, chamam de menu de contexto, que é a teoria. Isso é na teoria. Para nós, aperta o botão direito em cima. Pronto. Tem um nome para isso aqui? Tem. Menu de contexto. Menu de contexto. Beleza, galera? Sendo assim, vamos voltar lá para a questão. Deixa eu cancelar isso aqui. Cancelando. Ok? Ele quer saber o que é que aparece aqui. Nessa parte preta aqui, nessa tarja preta. Né? Então, sendo assim, professor, o que é que aparece na tarja preta ali? Qual é a alternativa? A. Adicionar legendas automaticamente a inserir. Nossa alternativa. Ela mesmo. Nossa alternativa. Ordenar os seguintes objetos? Não. Criar uma nova legenda? Não. Editar a legenda automática? Não. Inserir um novo objeto? Não. É adicionar legendas automaticamente ao inserir. Letrinha, letra A. Professor, aí tem que decorar mesmo a questão dessa, viu? Você tem que mexer no programa para saber, né? Nem decorar. Exatamente. É osso, meu amigo, é osso. Concurseiro Pra cima. sofre. Concurseiro sofre. Não é brincadeira, Vamos pra cima. Vamos pra cima. É isso, galera, é isso. Basicamente. Mas quando ele diz aí do botão auto-legenda, dá para subentender aí, né? Adicionar legendas automaticamente. É, show, show. Mas aí Na realidade, você tem que conhecer o aplicativo, né? tem que fazer o pare aí, né? conhecer, né? É, mano, é difícil, é fácil não, galera. Não é fácil não. Eu entendo. Mas vamos lá, vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte. As figuras... galera, só uma observação.
todo mundo está conseguindo ver aí, tanto faz, se é na tela de um computador ou na tela do seu celular, as questões? Eu fico bastante preocupado se vocês estão conseguindo enxergar legal aí a questão. Tá ok, professor, tá bem nítido aqui para mim. Tá show? Tá massa mesmo, pessoal. Aí, porque eu também fiz aqui, galera, deixa eu só ver se eu acho aqui, só um instante. Eu queria saber de vocês se é melhor ele estando todo preto, do jeito que tá aí agora, certo? Ou se é melhor para vocês, estando aí, deixa eu colocar a mesma questão, estando aí todo branco. Como é que é melhor para vocês? Preto ou branco? Deixa eu botar o preto de novo. Preto ou branco? Como que vocês acham que é melhor para vocês? Como é que fica aí melhor para vocês? A Morgana já disse, acho melhor com fundo branco. Que aí nos próximos slides, galera, eu já coloco no fundo branco, tá? Caso a pessoa ache melhor no fundo branco, pelo celular, geralmente a galera gosta mesmo do branco. Se tiver pelo computador na tela maior, a galera vai gostar do preto, com certeza. Mas vamos ver aí. Que aí na próxima aula eu já trago o slide branco, tá, pessoal? Aí eu já sei que fica melhor branco. Mas vamos lá, vamos aqui para a pequena votação do dia. Deixa eu ver aqui. A Morgana disse que é branco, o Diego que é branco, Adriano que é branco, Juliana que é branco. Então, já tem 4 brancos aqui, né? 4 que é branco. O Adailto branco, o Fernando tanto faz, a Márcia branco. Show. Beleza. A partir dos nossos próximos slides, tá, pessoal? Eu vou trazer já branco para vocês. Se fica melhor, então a partir do próximo já vai aparecer branco, tá? Como eu já fiz as alterações no preto, nesse, não dá para a gente continuar aqui. Tudo bem? Mas a partir do próximo, a gente já vai para o branco. Ok, pessoal? Então é bom até ter mostrado aqui essa questão, esse teste aqui para vocês. Vamos lá. Por hoje, pessoal, peço só aí a ajuda de vocês aqui em relação ao preto. Então, se fica melhor, excelente. Vamos lá. O que é que diz essa questão? As figuras apresentam 2 momentos. Um antes e um depois. Do recurso gráfico que permite visualizar as configurações aplicadas na aba. Assinale a alternativa que contém os nomes das opções de configurações aplicadas entre os 2 momentos da figura. Então ele quer saber, galera, como que é o nome das configurações que foram aplicadas. Percebe que essa parte cinza escura é as alterações que foram feitas no texto. Beleza? Beleza, pessoal. Vamos lá. Letra A. Recuo antes do texto de 5 centímetros e recuo de primeira linha de 5 centímetros. Aqui é o antes, galera. Ó. Aqui é o primeiro, é o antes. O 2 é o depois. A pergunta, teve um recuo antes do texto? Antes do texto. Teve recuo? Teve. Teve recuo antes do texto. Mas teve recuo apenas de primeira linha? Só a primeira linha mexeu aí para o lado direito? Só a primeira linha mexeu para o lado direito? Ó, não. Foi todas as linhas. Como foi todas as linhas, apenas todas as linhas, então ela teve ali um recuo antes do texto. Mas não teve um recuo de primeira linha. Então, por isso não pode ser a letra A. Beleza, professor. Ok. Vamos para B. Recuo depois do texto de 5 centímetros e recuo de primeira linha. Galera, teve recuo de primeira linha? Não. Não teve recuo de primeira linha. Apenas a primeira linha mexeu 5 centímetros? Não. Não. Mas também não teve recuo depois do texto. Depois do texto é aqui. Teve depois do texto aqui? Aqui tem espaço depois? Não. Então a B está totalmente errada. Não tem nada certo. C. Recuo de primeira linha. Mais uma vez, meu amigo, não tem recuo de primeira linha. Não tem recuo de primeira linha. Não foi feito no texto um recuo de primeira linha.
Mas tem espaçamento de linha de 1,5, cara. Se você prestar bem atenção entre uma linha, entre o primeiro, o antes, né? E o depois, tem um espaçamento aqui de linha maior. Não tem como eu afirmar que é de 1,5. Não tem como eu afirmar. Mas que teve maior, teve. Porém, pela primeira dizer que teve um recuo de primeira linha, também não pode ser a C, nem a B, nem a A. A letra D diz espaçamento de linhas de 1,5. Vixe, cara, eu não sei se tem exatamente isso. Beleza? Mas aqui ele me disse assim, ó. Recuo antes do texto de 5 centímetros. Opa, teve recuo aqui? Teve. Antes do texto? Teve. Teve recuo antes do texto, ó. Agora, teve espaçamento de 1,5? Eu não sei se é 1,5. Mas que teve um espaçamento maior ali, teve. Então, a letra D seria a alternativa mais correta aqui dentro dessas opções. E na letra E ele fala espaçamento de 1,5, porém recuo depois do texto. Não teve recuo depois do texto. Por isso que a mais correta seria aí a letra D. Apesar de não ter como saber se é de 1,5 mesmo, mas a mais correta aí seria a letra D. Beleza, pessoal? Professor, e onde é que eu vejo isso? Em qual menu eu vejo isso lá no programa do Write? Vamos lá. Vamos para o programa do Write. Deixa eu só aqui pegar um texto no Word, bem facinho aqui, tá, pessoal? Pegar um texto rápido, certo? E aí eu mostro para vocês aqui. Só um instante. Só carregar aqui o Word e eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só fazer aqui um texto bem rápido aqui no Word, que dá para fazer isso aqui bem rapidão. Ok? Pronto. Show. Então tá aí o texto. Deixa eu fechar aqui. Minimizar o Word, vai. Pronto. Tá aqui o texto, professor. E agora? Onde eu vou? Para onde eu vou aqui? Seleciona todo o texto. Vem lá no formatar. Cara, se eu for mexer alguma coisa, ó, relacionado à formatação de texto, tanto de, tá aqui, ó, formatar texto, negrite, itálico, sublinhado, espaçamento de entrelinhas de 1, 1,5, 2, alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificar. Quando ele falou que é sobre deslocamento, a gente vem para cá, ó, para essa opção chamada de parágrafo, que está dentro do menu formatar. Parágrafo dentro do menu formatar. E aí percebe, galera, o texto aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aí o texto, ó. Tá aí, ó. Então, antes do texto. O que é antes do texto, professor? O que é antes do texto? Eu vou aumentar lá, ó. Antes do texto, ó. Percebe que ele acompanha tudo, galera, ó. Ele acompanha tudo. O que é depois do texto? Depois do texto. Vamos lá. Depois do texto, professor. O que é depois do texto? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Pronto. Depois do texto é isso aqui, galera. Ó, presta atenção lá. Ó. Olha lá. Ó. Olha lá as linhas fechando, ó, depois do texto. Ó. E o que é um recuo de primeira linha? É só a primeira linha. O nome já diz, galera. Primeira linha é só a primeira linha. Vai movimentar, ó. Só a primeira linha, ó. Beleza? Showzinho, galera. Nisso aí todo mundo conseguiu ver aí? Pelo celular, pelo computador? Pessoal? Bom dia, boa noite, boa tarde. Alguém Compreendido, professor. Compreendido. Tem alguém aí? Cadê vocês? Ei. Beleza, pessoal. Tranquilo. Pra você que tá negado, tinha ido embora. Viu? Beleza aí, hein? A teoria e o exemplo prático. Só o filé. Show, meu irmão. Show, Adriano. Então, galera, já dá pra gente pegar o quê? O que é isso aí? Tá dentro do menu formatar, depois a opção parágrafo, e aí vem recuos e espaçamento. Recuos e espaçamento. Beleza.
Aqui eu vou conseguir, ó. Olha aí como é que ficou o meu texto, ó. Olha como é que ficou o meu texto. Certo? Quem que definiu isso daqui, professor? Foi essa régua que eu tenho, que aqui é o meu deslocamento, ó. Meu deslocamento à esquerda, que é toda a linha. Meu deslocamento de primeira linha. E aqui do lado direito, eu tenho meu deslocamento, né? Ou o meu recuo à direita. Deslocamento à direita. Beleza, galera? Ó, que massa, velho. Tá doido. Aí, por isso que então é por isso que a alternativa aqui seria a letra D. Ó, que massa. Letra D, papai. Sem dó nem piedade. Pode papocar. Beleza, galera? Alguma dúvida? Não, tá ótimo. Papoca, meu irmão. Galera, é o seguinte. Sem dúvidas, né, Bruna? Sem dúvidas. Pessoal, eu queria muito terminar todas as questões com vocês, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, tá? Mas eu acredito aí, numa próxima aula, a gente consiga terminar essas questões e eu já vou trazer outras questões que é o que a gente tem que estudar para o nosso próximo concurso aí da Polícia Civil do Ceará. Pessoal, eu tentei aqui passar para vocês, né, aquela minha basezinha que eu tenho em relação à Polícia Civil. E daqui a gente começa a ir trabalhando mais um pouco sobre esse edital e já pensando no próximo edital. Não vamos ficar congelado no edital passado, não, porque foi em 2015, cara. Faz tempo, velho. Faz tempo. Então não adianta a gente ficar paradão, né? Vamos sempre melhorar. Agora, não adianta você querer ir para o nível avançado se ainda você está no iniciante e intermediário. Então, primeiro a gente tem que construir uma base boa para a gente ir evoluindo aos poucos. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham um ótimo descanso e um ótimo final aí de sexta, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, irmão. Tudo de bom.